Fala pessoal, beleza? Aqui é mais um vídeo de Leis e Regimentos BR. Vamos continuar aqui o regimento interno da Câmara dos Deputados. A aula de hoje vai ser sobre a vacância, certo pessoal? O artigo que fala sobre a vacância é 238. A vacância tem três tipos para o cargo ficar vago de um deputado, certo? Primeiramente tem o falecimento, a morte de um parlamentar, ocorre vacância naquele cargo, certo? Depois temos aqui a renúncia. Renúncia é a decisão voluntária de um deputado de abandonar o cargo que ele está. E por fim, temos a perda do mandato, certo? Que é uma decisão formal da Justiça Eleitoral ou da própria Câmara que retira o cargo do deputado. É o famoso processo de cassação, certo, pessoal? O artigo 239 fala sobre a renúncia. Como é essa renúncia? Bom, a renúncia ela deve ser feita por escrito e entregue à mesa diretora. Muitas questões diz que é entregue à presidência, mas não, é a mesa diretora que fica a cargo de receber essa renúncia, certo? Efetivação. Como é que seria essa efetivação? A renúncia ela só se torna oficial se, né, assim que o documento é lido no expediente da sessão ou então publicado no Diário da Câmara. Tem também a renúncia tácita, aquela renúncia explícita que não é formalmente feito, certo? Considera-se que o deputado renunciou se ele não tomar posse no prazo regimental ou o suplente convocado não aparecer para assumir o cargo no prazo, certo, pessoal? É famosa renúncia tácita. Se ele não veio, implica dizer que ele não quer o cargo, certo? É a renúncia tácita. O artigo 240, ele fala sobre a perda do mandato, a famosa cassação que a gente vê muito por aí. Muitas notícias falam sobre cassação de mandato. Ocorreu algo grave para esse deputado ser mandado embora. Então, como é esses motivos que levaram à cassação? Bom, infligir proibições constitucionais é um dos motivos. Por exemplo, ter contratos indevidos com o governo. Cometer quebra de decoro parlamentar, que é muito importante. Faltar também a muitas sessões. Você sabe que tem o tanto mínimo de falta que tem que ter em cada sessão. Certo? Que a gente já teve uma aula sobre isso. Se faltar mais sessões do que deveria, é perca de mandato, cassação, certo? Perder os direitos políticos também, que acarreta a cassação por decisão judicial. Se perder os direitos políticos, automaticamente vai perder o cargo público. O cargo, na verdade, é eleitoral, certo? Condenação criminal definitiva, depois de transitar em julgado, certo? Quando tiver ainda em trâmite, não está cassado. Agora, depois que for julgado e for condenado, aí sim o deputado perderá o cargo. Temos também os processos de decisão, são dois tipos, tem a votação no plenário e a declaração na mesa diretora. Como seria essa votação no plenário? Nos casos mais graves, quebra de decoro, proibições constitucionais ou condenação criminal, esses casos mais graves, a perda do mandato é decidida pelo próprio deputado em votação aberta e existe só a maioria absoluta, ou seja, 257 votos, ok? E a denúncia ela vai para a Comissão de Constituição e Justiça, que é a Constituição que mais trabalha, comissão que mais trabalha, na verdade. Em relação à declaração da mesa diretora, como seria? Em casos mais objetivos, ou seja, excesso de falta, perda de direito político por decisão judicial, a perda do mandato é apenas declarada pela mesa sem a necessidade de uma votação no plenário, certo? São casos mais objetivos, quando vai para a mesa diretora. E como é que é o rito na Constituição de Comissão e Justiça? O caso que vai para a CCJ, que é os casos graves, como a gente viu, o deputado acusado ele tem 5 sessões para se defender e apresentar as provas de que ele não fez aquilo que está dizendo. E também tem a comissão que investiga e emite também um parecer recomendando a cassação ou o arquivamento daquele deputado, daqueles assuntos que veio até a comissão para tratar da cassação. O parecer ele é
publicado e incluído na pauta para a votação final no plenário. Bom, pessoal, falamos aqui da vacância, agora vamos resolver questões sobre esse assunto. Questão 1. De acordo com os artigos 238 e 239 do Regimento Interno, que trata das vagas e da renúncia do mandato, assinale a alternativa correta. Alternativa A. A renúncia do deputado ao mandato, dirigida por escrito à mesa, torna-se efetiva e irreversível imediatamente após o seu recebimento pela presidência. Não é. Pessoal, tem o prazo de defesa, como a gente já viu, certo? Tem todo um processo para ser cassado o deputado. Não é bem assim, não é simples assim não. Alternativa B. Considera-se também haver renunciado o suplente que, convocado, não se apresentar para entrar em exercício no prazo de 30 dias. Também não tem isso dizendo no nosso regimento, certo? As vagas na Câmara podem ocorrer em virtude de falecimento, renúncia ou perda de mandato? Isso mesmo. Falecimento, renúncia ou perda de mandato. É exatamente isso que tem na letra C. Está corretíssimo. Alternativa D. A declaração de renúncia depende de aprovação prévia da Câmara dos Deputados para se tornar efetiva ou não. Renúncia não precisa da declaração prévia, certo? Alternativa E. A vacância nos casos de renúncia será declarada em sessão secreta, não é sessão secreta pela Câmara. Não é o presidente, é justamente a mesa que vai decidir os casos mais graves, certo, pessoal? Então a alternativa vai estar incorreta. Ficamos aqui com a letra C. Vamos para a segunda questão. Com base no artigo 240 do texto normativo que regula a perda de mandato do deputado, assinala a alternativa correta. Alternativa A. A perda de mandato por quebra de decoro parlamentar será decidida pela Câmara em votação secreta e por maioria absoluta de seus membros? Não é em votação secreta, certo? A votação é aberta. E a maioria absoluta? Sim, a maioria absoluta sim, tá? No caso de condenação criminal em sentença transitada em julgado, a apresentação será encaminhada diretamente à mesa para declaração de perda de mandato? Não é assim, tá, pessoal? Depois de transitado em julgado, né, será automaticamente a pessoa vai perder. São os casos objetivos, ok? São os casos objetivos aqui. Letra C. O deputado que deixar de comparecer a metade das sessões ordinárias da Câmara em cada sessão legislativa ordinária perderá o mandato? Não, tem o limite de fato, não é, mas não é metade não, tá bom? É aquele limite que a gente estudou já nas aulas de faltas, tá bom, pessoal? Mas não é metade não. Alternativa D. Nos casos de perda ou suspensão de direitos políticos, a perda do mandato será declarada pela mesa, exatamente, de ofício ou mediante provocação, assegurada ampla defesa perante a mesa, exatamente. O deputado ele tem como se defender daquelas declarações. Então a letra D está correta. Então a gente vai. Na tramitação da representação na Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania, o deputado acusado terá o prazo de 10 sessões, não, são 5 sessões. 5 sessões para apresentar a defesa por escrito. Certo, pessoal? Ó, aceita errado, porque o limite é a terça parte, não é metade, terça parte. E a letra B diz que a representação tem que ser encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça e não à mesa diretora, tá bom? Então, ficamos aqui com a letra D de dado, nosso gabarito. Bom, vamos agora para a terceira e última questão. O deputado João comunica à mesa diretora da Câmara dos Deputados por meio de documento escrito e assinado sua renúncia ao mandato parlamentar com efeitos imediatos. No entanto, antes que o documento seja lido no expediente ou disponibilizado no Diário Oficial da Câmara dos Deputados, o deputado João arrepende e protocola um documento de retratação da renúncia. À luz do artigo 239 do Regimento Interno, assinala a alternativa correta sobre a situação do mandato do deputado João. Alternativa A. A renúncia é irretratável a partir do momento em que é entregue por escrito à mesa e a retratação não possui validade jurídica. Alternativa B.
A renúncia somente será efetiva e retratável depois de lida no expediente ou disponibilizada no Diário Oficial da Câmara, o que ocorrer primeiro, sendo a retratação válida se ocorrer antes desses eventos. Artigo C. A renúncia deve ser submetida à aprovação da Câmara por maioria absoluta dos membros e a retratação impede essa votação. Artigo D diz que a vacância do cargo será declarado imediatamente pelo presidente da Câmara após recebimento do documento da renúncia, independentemente da leitura ou publicação. E, por fim, a alternativa E diz que a renúncia só é válida se o deputado João não prestar compromisso no prazo estabelecido no regimento. Caso contrário, a renúncia é considerada inválida. E aí, pessoal, qual a alternativa está correta? Deixa aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, compartilhe com um amigo seu que está estudando o regimento interno, que quer fazer esse concurso da Câmara. E continue estudando, que um dia você chega lá. Não se esqueça de se inscrever no canal também.